Vamos ver a postagem do Flávio, que a Dani mencionou há pouco. Ele escreveu o seguinte: tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todes e tuts. Ó, a apuração lá do pessoal do Congresso que está falando com o pessoal ali para entender essa postagem, né? Vai em linha com o que a gente estava falando antes, que é justamente tentar mostrar que eles estão unidos com um inimigo em comum. Então, mesmo que seja... Aí estão aqui, segundo a fonte que o Felipe Pereira trouxe aqui para a gente, estão dizendo que é um bom humor para dizer que há união, para que estamos vendo o inimigo em comum. E aí isso tem a ver com o que a gente estava falando antes sobre esse racha na família, essa questão da desconfiança. O Eduardo Bolsonaro, numa entrevista ao SBT News, que fez a provocação ao Nicolas e à Michelle, ele tem pedido, né? Ele lá de fora dos Estados Unidos, ele pede um pouco mais de radicalismo, ele pede para o Flávio um pouco mais disso. E ele demonstra claramente, né, mais publicamente, essa desconfiança com a Michelle. A Dani lembrou bem, a Michelle, durante o governo Bolsonaro, ela protagonizou diversos problemas com a família, né? É um núcleo de desconfiança. A desconfiança, ela era parte do núcleo ali da família Bolsonaro durante o governo. E isso não melhorou. Eles até fizeram, durante algumas recentes cirurgias do Bolsonaro, um pouco antes dele ser preso, Michelle e Carlos ensaiaram aí uma conciliação, começaram a fazer postagens conjuntas, mas a gente tem que lembrar aí, a ex-primeira-dama, ela fez postagens dizendo que o Brasil precisava de um CEO, lembrando, a mulher do Tarcísio falou isso e ela corroborou, ela mostrou muito mais engajamento e apoio ao Tarcísio nessa pré-candidatura do que ela vem mostrando ao Flávio, e isso incomoda, né? E aí o Flávio, ele orbita entre, olha, meu irmão tá lá nos Estados Unidos atacando, o Nicolas está aqui fazendo manifestação e tentando ser o grande líder da próxima manifestação que a direita convoca para esse final de semana. A Michelle mostra o seu apoio ao Tarcísio e eu, Flávio, eu quero o quê? Eu quero todas, inclusive a esquerda, entendeu? Inclusive eu vou usar o bom humor para dizer que eu vou abrandar essa crise interna aqui e também olhar para o eleitorado que me interessa. Inclusive, não é a primeira postagem que o Flávio faz nessa linha, Diego. Ele que tem pregado aí algumas coisas. Por exemplo, no Carnaval fez postagens um pouco diferentes do que fazia o pai dele, né? Num aceno claro a uma figura aí, digamos, que ele está tentando buscar. Porque o que vai decidir a eleição não é nem o voto do bolsonarismo, nem o voto da esquerda tradicional, né? É esse pessoal aí que, no meio, os indecisos, né? O centrão, enfim, que é que vai decidir. E você precisa fazer acenos a ele, e o Flávio está fazendo, né? Ainda, segundo eu apurei esse fim de semana, também conversando com o pessoal da equipe dele, eles estão para fechar o marqueteiro mesmo, em breve, mas eles já estão com uma equipe já de campanha ficando bem estruturada, e essa estratégia, né, de mostrar aí um aceno a todas é uma delas. Essa tentativa do... Rapidinho. Desculpa, Saca. Não, é só que essa tentativa esse aceno que fez o Flávio ao centro na postagem do Carnaval rendeu a ele o maior número de visualizações e interações da história da conta dele. Ele falou sobre no Instagram. Ele primeiro falou, né, sobre a questão do desfile do Lula, não numa chave voraz, assim, numa chave vociferando, né? Mas numa chave mais prática mesmo. Você gostou de ver dinheiro público sendo usado para isso e aquilo? Num tom bem ameno, foi a coisa mais curtida da história. Foram 14 milhões, eu acho. Eu escrevi sobre, a gente falou sobre isso. Eu não tinha visto aqui no programa, né? Foi um marco, e eles entendem ter encontrado essa fórmula, digamos assim, né? Que é esse Flávio, não chego a dizer que é um Flávio Paz e Amor, mas que é uma pessoa que está disposta a falar com minorias, né? Está disposta a falar, a acenar para minorias. Até aqui se mostrou uma fórmula eficaz na comunicação e que vai ser testada aí ao longo dessa pré-campanha e da campanha também, claro, o SARS, inclusive porque em algum momento vai ser cobrado adotar uma chave que condiga mais com a raiz dele. O Flávio é evangélico, o Bolsonaro não é, mas o Flávio é evangélico e tem aí essa expectativa, em que momento isso entra em campo. Ele fala muito aos cristãos, né, que é uma saída bastante inteligente para você poder, de uma maneira, numa tacada só, falar com católicos e evangélicos. Verdade. Sakamoto, rapidinho para a gente ir para o break na TV, diga lá. Não, eu ia falar que é o seguinte, tem uma questão também, eu acho que tem essa coisa do
E esse discurso do Flávio, de todo mundo contra o inimigo comum, essa coisa que o Nicolas falou, no fundo, ninguém acredita, porque a política ela não é uma coisa linear. Por exemplo, se por um acaso, vamos colocar hipoteticamente, o Flávio ganha a eleição, o que acontece logo na sequência? Acontece que ele se torna o principal candidato quando em 2030. Então, por exemplo, uma pessoa como o Tarcísio que está na fila esperando, ele não tem chance em 2030 se o Flávio se tornar presidente e não for, por exemplo, e não fizer uma gestão totalmente louca, maluca, que nem a do pai, que não seja reeleito, né? Então, o que acontece? A eleição do Flávio muda a disputa de poder interna da direita e a sequência da brincadeira da cadeirinha, de quem vai sentar aonde e quando. E tanto a Michelle quanto o Tarcísio sabem que tem uma pessoa que está vindo com força, que está esperando, na verdade, fazer idade para poder fazer essa disputa, que é o próprio Nicolas Ferreira. Tem um momento, não tenho dúvida nenhuma lá para frente, vamos ver disputa de Nicolas Ferreira e João Campos, assim, que é uma geração mais nova, com força em rede social, tudo entrando no jogo, né? Então, o que acontece? A vitória do Flávio agora não interessa uma parte da direita. Da mesma forma que o cálculo que o bolsonarismo, a família Bolsonaro tem internamente de que, nesse sentido, é melhor muitas vezes perder para a eleição do que perder a hegemonia da direita, tem a mesma coisa com relação à questão do resto da direita que pensa de como é que funciona todo esse processo. É melhor o Flávio ganhar realmente para manter isso dentro da mão desse punhado de Bolsonaro durante o tempo que for, né? Então tem essa discussão. E para terminar, eu achei muito bem lembrado que a Dani comentou com relação à questão da popularidade do post do Flávio, mas eu só acrescentaria que é o seguinte, e aí vai pipocar, porque eu sei de um monte de colega de imprensa também está fazendo essas investigações interessantes, que é o seguinte, você sabe aquilo que vai causar tanto problema na eleição? Não, é menos a inteligência artificial nas redes sociais e mais influenciadores pagos para replicar conteúdo, para bombar conteúdo de terceiros. Foi o que a gente viu no Master. Exatamente, a gente vai ver contra isso Banco Central. a gente vai ver isso um monte na eleição. Então, a gente tem que ver o quanto, na verdade, inclusive o UOL já deu matéria sobre isso, etc e tal. Eu não sei se foi a Dani ou a Carla, mas eu lembro que eu vi no UOL uma matéria, já saiu também em outros colegas de outros veículos, na quantidade de vezes que durante o carnaval foi bombado posts contra e a favor do desfile da Escola Acadêmicos de Niterói. Não fui eu. O que a gente está vendo neste exato momento é uma miragem, né? Exatamente em cima de uma coisa 2.0 do que foi em 2018. 2018 se vemos impulsionamento e outras coisas, agora a gente pode estar vendo a replicação por parte de fazendas de like, que ajudam muito a bombar determinado conteúdo, ou por parte de influenciadores pagos e muito bem pagos para replicar conteúdo de terceiros. É isso aí, gente. Vamos para o intervalo. A seguir falaremos sobre a situação no México. Dezenas de pessoas foram mortas depois que também foi morto, né? O líder do tráfico ali na região, um dos mais procurados. A recompensa era milionária. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz os detalhes e a análise para você. Até já. Aproveitando que a gente saiu aqui para o intervalo, peço para você que está no YouTube deixar seu like aí na nossa transmissão, seguir comentando aqui, estou de olho na participação. Mas, Sakamoto, e a escala 6x1? Como é que tá?